Então, entrevista com o Manuel Messias em 4 de agosto de 2011 para o projeto Marcos da Memória. Então, Manuel, para finalizar esse nosso ciclo de entrevistas, essas sessões, gostaria que você retomasse falando um pouco desse processo de anistia, que é um dos motivadores do projeto, né? E dessa sua experiência final. Bem, inicialmente eu quero agradecer a Pablo e a Dantas, que tiveram a paciência de me procurar, de ficar junto comigo, a gente aqui discutindo, mostrando, falando e tal. Agradecer o pessoal da Universidade Federal. Coloco à disposição da Universidade Federal de Pernambuco o meu acervo, as cartas do exílio, as fotografias, tudo isso que vai ter utilidade maior do que ficar comigo. E agradecer ao pessoal do Departamento de Ciências Políticas, de História, né, que esteve aqui. Provavelmente, se houver alguma mudança, alguma coisa para acrescentar, a gente poderá fazer depois. Mas, por hoje, nós já chegamos praticamente ao final. Né? Eu vou me referir agora sobre a anistia. O problema da anistia no Brasil foi um problema extremamente complexo e doloroso. Porque havia uma tendência dos grupos radicais a não aceitar a anistia, a luta pela anistia. Queriam enveredar e continuar na luta armada. O Partido Comunista Brasileiro, o Partidão de Luiz Carlos Prestes, de Jacó Gorenga, esse pessoal, de Armênio Guedes, esse pessoal se colocou desde o início contra a ditadura na luta política pacífica, eleitoral se possível, eleitoral para deputado, para vereadores e desde já a luta pela anistia. Na realidade, o Partidão venceu. Venceu porque a luta armada, até certo ponto, muito desorganizada, ela partiu sem ter base estrutural. Foi um heroísmo de parte da juventude brasileira, de uma pequena parte, e de líderes políticos como Lamarca, como Marighella e tantos outros, Mário Alves, e mais as pessoas que compunham o PCBR, não é? Essas pessoas que lutaram, se sacrificaram, mas a tese correta, a tese que chegou até ao final, foi a tese do Partidão. Lutar pela anistia, lutar para disputar no voto. No fundo, o Partidão passou por uma mudança. Ele não era mais um partido comunista que atuasse dentro da luta de classe, que lutasse por uma revolução violenta no bojo da luta de classe. Então ele foi mudado de posições. E até certo ponto admitindo as posições gramscianas, que são a posição de lutar pela hegemonia dentro do processo eleitoral. Isso o Partidão conseguiu, influiu, cumpriu o seu papel. Hoje está reduzido a um pequeno grupo, o Partido Comunista Brasileiro, mas ele cumpriu o seu papel, que ajudou muito. No exterior, nós fizemos um trabalho muito longo pela anistia, junto com o senador Lélio Basso, que eu estava vendo agora uma carta de Arraes para o Lélio Basso, que é o senador italiano, que nos ajudou com o Comitê Bertrand Russell pela anistia. Então, o que impressionou no exterior, onde nós estivemos, foi a luta pela anistia, a organização
da anistia em Paris, no Chile, a organização na Alemanha, na Itália. Esses movimentos todos foram organizados por frentes políticas, que mais dinamizado e proposto pelo pessoal partidão. Essa que é a verdade, a gente tem que saber dar a mão à palmatória ao partidão, que foi quem iniciou, conseguiu trazer parte do movimento da esquerda mundial para nos ajudar na luta pela anistia. Ao ponto de, em Paris, nós chegamos a mobilizar igrejas onde houve greve de fome, entendeu? No Canadá, em todos esses países democráticos, de democracia consolidada, a luta para a anistia foi muito importante no primeiro papel, no primeiro momento. Depois é que essa anistia veio chegando ao Brasil. Ela veio chegando lentamente, mas o movimento foi iniciado no exterior com a participação e a coordenação, praticamente, do pessoal que era antigo, ligado, direto ou indiretamente, ao Partido Comunista Brasileiro. Então, nessa luta, eu me coloquei também no exterior e lutamos junto com pessoas, entendeu, como Mário Alves, entendeu, e outras pessoas que nos ajudaram, né, na luta pela anistia. Ela não era Mário Alves, eu estava me referindo a Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves, que foi um grande lutador, teve em Portugal, teve na França e ajudou essa luta pela anistia. Ele morreu recente, né? E é uma grande pessoa que nos ajudou nisso aí. Não quero negar a luta a luta armada que houve de contestação à ditadura, né? Essa luta também teve seu papel e teve também uma contrante, ao passo que em determinado momento, ao invés de ensarilhar as armas, que já estava todo mundo praticamente imobilizado, preso ou morto, a luta continuou e aí prejudicou um pouco a chegada da anistia. Mas a luta, a história da humanidade é assim, entre o contraditório e o mundo real. O mundo real, geralmente, com certa parcimônia, com certo tempo, é quem vence, é a prática, é o critério da verdade, né? Bem, eu me sinto uma pessoa que lutei pela anistia no exterior e também quando cheguei aqui ao Brasil, eu cheguei até antes da anistia. Então esse é o caráter principal. Depois da anistia, aqui eu me entrosei com os políticos daqui, com Marco Freire, Fernando Lira, Miguel Arraes, Jago Vasconcelos. Tivemos grandes lutas políticas aqui, ainda ampliando e lutando pela recuperação, criar os comitês de anistia e a indenização às pessoas que sofreram. O Estado tem que ser responsável pelo que foi feito. Isso aí eu consegui também lutar e ajudar a quase uma centena de pessoas que eu conheci, que foi prejudicada e que posteriormente tiveram suas indenizações. Essa luta continuou. Depois veio a luta pelas candidaturas e tal, eu fui candidato uma época pelo PMDB, não deu certo porque já não havia mais uma política no sentido bom do termo, ideologizada, os votos dependiam muito de trocas com cabos eleitorais, dependiam muito de dinheiro e não pude me eleger por isso, mas tive uma boa votação em cidades. Eu fui votado em 118 cidades em Pernambuco. Isso para mim foi uma honra, porque as pessoas ainda se lembravam de mim. Depois eu ocupei cargos na política, trabalhei no Ministério da Previdência Social com Rafael de Almeida Magalhães, no governo de Sarney. Trabalhei com Rangel Bandeira, o sociólogo Rangel Bandeira, né? Tive também
um trabalho aqui na Assembleia Legislativa, junto com Gilvan Caldas de Sá Barreto, que era deputado estadual, junto com Fernando Lira, com o pessoal daqui. Trabalhei também na Prefeitura de Goiânia, fui secretário do prefeito de Goiânia, com Arlan Gadelha. E trabalhei, por fim, também com o Zé Arnaldo aqui na Prefeitura de Olinda e depois, finalmente, com o Luiz Freire. Há problemas complexos em relação a tudo isso. Por exemplo, eu não consegui ainda me aposentar porque, como eu estive exilado e uma parte do tempo exilado e preso, mais de 13 anos sem pagar a Previdência, até hoje não foi conseguido. Isso eu teria que ser aposentado pela anistia. E isso eu não consegui ainda porque a anistia pediu informação a Pernambuco sobre a secretaria que eu trabalhei no governo de Miguel Arraes e o pessoal daqui informou erradamente e irresponsavelmente que essa secretaria não existia e que meu nome não constava de nada. Quando eu estou mostrando aí a vocês uma página do Diário Oficial, onde eu fui demitido do governo anterior, assinado até com Marco Maciel, que era o secretário da Secretaria Assistente. E uma carta do Miguel Arraes, que eu vou passar depois para vocês, dizendo que eu fui servidor e funcionário no governo dele. Nada disso ainda foi resolvido, mas está sendo encaminhado, Por outro lado, tem outro problema. Durante o governo de Miguel Arraes, quando eu trabalhei com ele, eu fui nomeado 2 ou 3 meses antes, eu não me lembro, do golpe. E nunca recebi os meus prolabores dessa nomeação, porque houve conflitos e complicações burocráticas e depois veio o golpe e quando eu tentei receber isso, vieram me dizer que não, que tinha passado o prazo. Não tem passado o prazo nenhum. Do ponto de vista do direito, o golpe é uma força militar, é um golpe militar. E o golpe, tudo que ocorreu dentro do golpe militar, não prescreve. Então eu tenho ainda a receber em Pernambuco, com esses anos todos aí, eu tenho falado. Já falei várias vezes, falei com o Arraes, ele me disse que não podia no momento que o governo dele aqui estava sem dinheiro e tal, tenho falado, falei com o Japa, falei com o Eduardo e tal, eu tenho dinheiro a receber. Eu tenho dificuldades de sobrevivência, tive doente, me curei praticamente de um câncer, mas tenho dificuldade de sobreviver e tendo dinheiro para receber de quase 600 mil reais do governo do Estado. E o último governo de Luiz Freire aqui na Prefeitura de Olinda, eu também fiquei, os últimos meses ele não pagou a ninguém, que era cargo de confiança, e até hoje eu também não recebi, tem mais uns 80 mil reais para receber aqui da Prefeitura. A Prefeitura pagou algumas pessoas que eram ligadas a Jacildo Urquiza, do MDB, e a prefeita Luciana Santos pagou algumas pessoas que eram ligadas ao seu partido. E até hoje eu não recebi, tenho falado com o prefeito atual, ele dizendo que vai resolver e tal. Nada disso foi resolvido. Então, só as decepções da luta. Eu dediquei toda a minha vida à Revolução Socialista. Quando eu entrei para o Partido Comunista, Davi Capistrano, Gregório Bezerra, Zé Leite, que eram os líderes na época, eles disseram para mim o seguinte: a revolução precisa de pessoas que tenham coragem de se dedicar à luta revolucionária e coragem para enfrentar o inimigo, se for o caso, até de morrer. Então nós temos que descobrir esse tipo de pessoa. E eu, que vinha tinha sido militar no exército, tinha estudado e tudo, eu resolvi e entrei de peito aberto na luta pela revolução. A luta para melhorar as condições do povo brasileiro era uma luta de construção do socialismo. Com o passar do tempo, isso foi desmoronando. Não houve socialismo nenhum. A crítica de Khrushchev ao tempo de Stalin foi uma realidade.
na realidade, nem sequer houve socialismo na União Soviética, apenas uma revolução industrial que empregou muita gente, que era um partido, é quem empregava as pessoas. O próprio partido funcionário do partido era empregado público. E isso mudou o mundo inteiro mudou. Estabeleceu-se o princípio do modo de produção capitalista e os partidos comunistas começaram a lutar pela consolidação da democracia e sua legalização como partido político. E é isso a realidade de hoje. Entendeu? Eu me inseri nesse contexto de luta democrática, sou um dos fundadores do PSDB. Quando cheguei aqui, entrei para o PMDB, participei da comissão sindical, juventude e trabalhadores, e na divisão que houve, conhecido e com um certo conhecimento com Fernando Henrique e com Zé Sérgio, me convidaram, com Cristina Tavares, e nós entramos. Eu sou uma das primeiras pessoas que assinou o documento de fundação do PSDB, que é uma luta social-democrata para consolidar a democracia, consolidar e lutar para diminuir os males do capitalismo. O capitalismo continua excludente, continua com as suas crises. Então, o que era socialismo, o que era comunismo, o que estava explícito no manifesto do Partido Comunista, hoje isso evoluiu para políticas públicas. A esquerda hoje luta pelas políticas públicas e luta por um sistema econômico dentro da sustentabilidade. Essa sustentabilidade, ela é econômica, ela é ecológica, ela é cultural e democrática. E em face dessa consolidação, as lutas políticas hoje resultam de políticas públicas para atender às necessidades das pessoas que são carentes, das pessoas que são excluídas pelo modo de produção capitalista. O socialismo morreu, acabou, ficou o socialismo utópico. Agora acabou porque ele não foi capaz de elaborar um novo modo de produção e de distribuição da riqueza. Então nós voltamos, no mundo de hoje, ao velho capitalismo com seus problemas e suas crises. Só que a luta para a ampliação da democracia participativa implica em lutar por direitos que limitem a agressividade do capitalismo. Essa é a realidade do mundo de hoje, onde eu estou inserido como professor de economia, filosofia e ciências políticas, sempre onde eu estou fazendo minhas palestras, minhas conferências e as aulas que eu dei durante muitos anos na Universidade Católica, inseria-se nesse contexto. Eu terminei transformando todas as minhas aulas numa luta política que viesse em benefício das pessoas que são vítimas do sistema e ao mesmo tempo lutando para que o sistema econômico se fortaleça para gerar emprego. Se o sistema não é capaz de aumentar a produtividade, não é capaz de criar uma acumulação de capital, não é capaz de reproduzir o capital em escala avançada. A reprodução do capital em escala acelerada é a mais-valia relativa. Então o nosso capitalismo ele ainda é atrasado, ele tem que passar para uma economia de produtividade, para uma economia técnica, que possa fazer a economia avançar para que ela pague os seus encargos, ela pague os seus desmandos no capitalismo. Então é isso daí que eu estou falando para vocês, para Pablo e Dantas, encerrando a minha conversa e à disposição para quando a universidade precisar de eu fazer mais algum adendo, mais alguma coisa. E só tenho a agradecer a presença de vocês, o interesse que tiveram pela minha vida. Minha vida é uma vida pequena, mas na maior parte foi dedicada à luta política, entendeu? Com prejuízo pessoal,
não deixa de ser um prejuízo pessoal, porque eu não organizei minha vida, eu não tenho bens, eu não tenho patrimônio, eu não cheguei sequer a ter nem filhos, nem uma vida organizada para ter filhos, porque a Revolução não permitia. E quando eu vim cuidar dessas coisas, já era muito tarde, mas mesmo assim eu ainda consegui me formar, entendeu? Como economista, como filósofo. Eu estudei também na União Soviética, na Alemanha, ciências políticas aqui, que eu estudei também com Lavareda, Zaidan e o cego que eu esqueci do nome. Roberto Aguiar. Como é o nome dele? Roberto Aguiar. Roberto Aguiar, que é uma grande figura. Eu fui aluno desse pessoal e aprendi e continuo na minha luta. Enquanto estiver vivo, eu vou continuar lutando para o desenvolvimento da economia, para que o capitalismo pague às pessoas o que as pessoas merecem e para que o capitalismo seja capaz de gerar empregos e absorver os excluídos. A nossa luta é uma luta de políticas públicas. Políticas públicas hoje é o que é a progressão, a continuação da luta pelo socialismo, é a luta pelas políticas públicas. E eu aprendi isso também há muito tempo atrás, convivendo com Miguel Arraes, porque Arraes era um camarada que sempre colocava essa questão. Ele não tinha nada contra o modo de produção capitalista. O que ele se preocupava era com o que o capitalismo exclui, o que o capitalismo cria de dificuldades. Nós teremos que superar essas dificuldades, porque o capitalismo pode hoje pagar tudo isso porque ele está inserido num contexto de mais-valia relativa, onde a produtividade e a reprodução ampliada do capital é uma coisa tão veloz que sobra dinheiro para os carentes. Muito obrigado. Bom, a gente agradece, né, todas as entrevistas, né, dizendo que o material vai seguir para o Marcos da Memória. E é isso, é um depoimento muito valioso. A gente espera fazer a altura, né, conservando, e só temos a agradecer mesmo. Pronto. Muito obrigado.